Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre caminhões. Isto não trata de cargas padrão ou eficiência. Isto é força bruta pura, o território onde a engenharia enlouquece e diz: quantos cilindros? Coloque 12. Falamos de máquinas que não se arrastam pelas rodovias, mas que conquistam desertos, esmagam montanhas e movem tanques como se fossem brinquedos. São os titãs de pistões, as bestas com 12 cilindros que redefiniram os limites da potência. Se você acha que um motor grande é de 8 cilindros, prepare-se. Este é o contagem regressiva dos 14 caminhões com motor V12 mais descomunais e potentes que jamais rugiram sobre a terra. Comecemos. Número 14, GMC Twin 6, o gêmeo de gasolina. Em 1960, a General Motors teve uma ideia que só podia nascer na era do otimismo industrial transbordante. Se um motor V6 era bom, dois unidos seriam gloriosos. Assim nasceu o GMC Twin 6, uma raridade mecânica que era exatamente isso. Dois blocos V6 de gasolina fundidos em um único virabrequim para criar um V12 de 11,5 litros. Não buscava quebrar recordes de potência. Seus 250 cavalos eram modestos. Sua magia estava no torque suave e constante e em uma suavidade de funcionamento que os toscos diesel da época nem sonhavam. Este motor foi concebido para onde a confiabilidade e a entrega previsível eram vida ou morte. Em caminhões de bombeiros e veículos pesados de serviço. Seu rugido era mais um rosnado civilizado do que um alarido. Mas entregava 585 libras-pé de torque com a elegância de um motor de luxo. Sua produção foi um breve lampejo, de 1960 a 1965, mas isso o selou como uma lenda de culto. Hoje, um GMC Twin 6 em funcionamento é um santo graal para colecionadores, um lembrete de uma época em que a solução mais extravagante era frequentemente a mais brilhante. Número 13, Faun K40, o ressurgir alemão. A Alemanha de pós-guerra tinha algo a demonstrar. Não apenas reconstruir-se, mas reafirmar sua maestria em engenharia pesada. A resposta foi o Faun K40, um caminhão que parecia uma fortaleza rodante. Em seu coração batia um Maybach MD-870, um V12 diesel que cuspia uns sólidos 500 cavalos de força. Este não era um caminhão para levar sacos. Estava desenhado para o transporte de cargas anormais. Tanques de batalha, transformadores elétricos do tamanho de uma casa, maquinário industrial colossal. O K40 era sofisticado para seu tempo, com sistemas de suspensão e frenagem desenhados para lidar com o estresse indizível de mover 100 toneladas por estradas destruídas. Foi uma máquina de nicho, construída em números minúsculos para clientes militares e industriais que necessitavam o impossível. Ver um Faun K40 hoje é como encontrar um fóssil de aço polido. A maioria vive em museus ou em coleções privadas de puristas. Representa o ressurgir do orgulho engenheiro alemão, canalizado através de 12 cilindros impecáveis. Número 12. American LaFrance e Seagrave, o Sirene V12. Antes de existirem as sirenes eletrônicas, o rugido de um motor anunciava a chegada dos heróis. Entre os anos 40 e 60, os caminhões de bombeiros americanos mais prestigiados, os American LaFrance e Seagrave, não confiavam em motores comuns. Exigiam grandeza. Encontraram-na em motores V12 de gasolina, frequentemente provenientes da já extinta Pierce Arrow. Com cerca de 250 cavalos e um torque monumental, estes motores não eram apenas propulsores. Eram instrumentos de confiança. Necessitavam acelerar um veículo de várias toneladas carregado de água, escadas e homens, do zero até a velocidade de resgate em segundos, em qualquer condição. O som era parte de sua lenda, um rugido grave e penetrante que precedia as luzes vermelhas, um anúncio mecânico de que a ajuda chegava. Eram máquinas de uma só missão, onde a confiabilidade era sagrada. Hoje, estes caminhões sobrevivem em desfiles e museus, não como relíquias poeirentas, mas como monumentos a uma era em que o caminhão de bombeiros era a máquina mais potente e bela de qualquer cidade, com um coração de 12 cilindros para prová-lo. Número 11. International Transtar. 4370. O grito do Screaming Jimmy. Os anos 70 nas interestaduais americanas tinham uma trilha sonora distintiva, o agudo e constante lamento de um motor Detroit diesel de 2 tempos. E quando esse motor tinha 12 cilindros,
a sinfonia se tornava épica. O International TranStar 4370, uma cabine clássica cabover americana, oferecia a opção nuclear, o Detroit Diesel 12V71, apelidado de Screaming Jimmy. Com 434 cavalos, seus números não quebravam recordes, mas isso não importava. Este motor era uma experiência sensorial pura. Funcionava a altas rotações, com um guincho metálico que podia ser ouvido a quilômetros de distância e gerava um torque que agarrava a carga e não a soltava. Dirigir um TranStar com o 12V71 não era um trabalho, era um ritual. Os motoristas ou o amavam com devoção ou usavam protetores auriculares religiosamente. Era a antítese da eficiência, um desperdício glorioso de energia sonora e potência bruta. Em uma era onde a personalidade não era regulada, o 12V71 era a personalidade do caminhão. Hoje, ligar um é uma cápsula do tempo auditiva, não ronrona, uiva, e para os conhecedores, esse uivo é a própria voz da estrada antiga. Número 10. Tatra 813, o toupeira de aço checoslovaco. Enquanto outros buscavam cavalos de força, os engenheiros da Tatra na Checoslováquia buscavam algo mais valioso, a invencibilidade. Apresentado em 1967, o Tatra 813 Kolos era a definição de caminhão todo-terreno. Seu motor, um V12 diesel refrigerado por ar de 17 litros e 600, entregava entre 250 e 300 cavalos, um número que não assusta no papel. Mas seu gênio não estava na potência bruta, mas na plataforma sobre a qual descansava. O T813 utilizava o revolucionário chassi de coluna vertebral da Tatra, um tubo central que abrigava os eixos de transmissão, combinado com suspensão independente em todas as rodas. Isto lhe dava uma flexibilidade e uma tração sobrenatural. Montanhas, barrancos, rios gelados, dunas de areia. O 813 atravessava todos enquanto carregava toneladas ou rebocava artilharia pesada. Não era rápido, mas era imparável. Sua produção durou até os 80, mas seu legado é eterno. Muitos continuam trabalhando hoje, demonstrando que um V12 bem colocado não precisa de 1000 cavalos para ser legendário, só precisa ser indestrutível. Número 9. MAS 530, o martelo soviético. A União Soviética não fazia motores, fazia armamento. E no final dos anos 50, decidiram que o que funcionava em um tanque pesado, funcionaria em uma caçamba de mineração. Assim nasceu o MAS 530, uma besta de 50 toneladas que era menos um caminhão e mais uma declaração geopolítica sobre rodas. Sob seu enorme capô habitava o D12A525, um V12 diesel de 38,8 litros derivado diretamente dos tanques T-34 e T-54, entregando 450 cavalos de força. Em sua época, isto o tornava um dos caminhões mais potentes do Bloco do Leste. A cabine era tão alta que o motorista se sentia na ponte de um encoraçado terrestre. O conforto era inexistente, o consumo de combustível era uma piada macabra, bebia diesel como um navio, mas seu poder de tração era absoluto. Foi construído para condições siberianas, para mover montanhas de minério em lugares onde só importava a sobrevivência e a força bruta. Encontrar um hoje é achar um fóssil da Guerra Fria, e ouvir o rugido profundo e gutural de seu V12 é escutar o eco de uma filosofia industrial que acreditava que o tamanho sim era a solução. Número 8. Isuzu 512 Heavy Series, os monstros silenciosos do Japão. Quando o Japão decidiu entrar no jogo do transporte ultrapesado, não o fez com alardes, fez com a meticulosidade obsessiva que o caracteriza. Nas décadas de 70 e 80, a Isuzu, conhecida por seus caminhões médios, desencadeou uma série de monstros sob a designação 512. Estes caminhões ocultavam motores V12 diesel que iam dos 14 aos 22 litros de deslocamento, capazes de produzir mais de 500 cavalos de força em suas configurações mais extremas. Mas sua virtude não era o pico de potência, era a entrega constante, imperturbável e eterna. Foram desenhados para o trabalho de longo alcance em condições de tortura. Transportar carga extrema sob o sol incinerante do Oriente Médio ou nas obras de infraestrutura massiva da Ásia. A engenharia se concentrou na confiabilidade a longo prazo, em motores que podiam acumular centenas de milhares de quilômetros de abuso sem piscar.
Nunca alcançaram a fama global dos Peterbilt ou dos Mercedes, mas entre os operadores que necessitavam que uma máquina trabalhasse até o fim do mundo e de volta, sem dramas, os Isuzu V12 eram lendas de ferro silencioso e eficaz. Cruzamos o limiar. O que vem a seguir não é uma evolução, é uma escalada armamentista sobre rodas. Deixamos para trás a engenharia com encanto para abraçar a obsessão pura pela escala e pelo poder bruto. Aqui, os cavalos de força contam-se às centenas, o torque mede-se em guerras contra a gravidade e os caminhões deixam de ser veículos para se tornarem infraestrutura móvel. Estes são os colossos que redefiniram o que significa ser poderoso, os monstros absolutos onde a legenda do V12 alcança seu zênite glorioso e desmesurado. Número 7. Detroit Diesel. Série F12, os reis do two-stroke. Antes de falar de caminhões, é preciso prestar tributo ao coração que os tornou possíveis. A série F12 da Detroit Diesel não é um modelo, é uma dinastia, uma religião mecânica com o dois tempos como doutrina. Esta família de V12, que abrangia desde o icônico 12V71 até o colossal 12V149, foi a alma da indústria pesada por décadas. Seu princípio de funcionamento era simples e brutal. Cada cilindro dava uma potência útil em cada revolução do virabrequim, não a cada duas. O resultado era um torque instantâneo e avassalador, e um som agudo e inconfundível que rasgava o ar como uma sirene mecânica da produtividade. O 12V71T entregava uns 650 cavalos. O 12V92 beirava os 800. Mas o rei, o imperador desta saga, era o 12V149. Em suas versões mais extremas, para aplicações industriais e marítimas, este monstro de 149 litros de deslocamento podia superar, sem turbos complexos, a barreira dos 1000 cavalos de força. Não era apenas potência. Era confiabilidade lendária. Estes motores alimentaram desde os caminhões de estrada mais desejados até os gigantes mineradores maiores do planeta. Um Detroit Diesel Quinto 12 não se desligava, cansava-se. E sua fadiga chegava depois de décadas de serviço. Foram os reis indiscutíveis de uma era onde o rugido de um motor era a trilha sonora do progresso. Número 6. Pacific P12. O lenhador canadense nuclear. Nas florestas impenetráveis do Canadá, onde as árvores têm o diâmetro de 1/4 e a lama engole tratores, necessitava-se de algo mais que um caminhão. Necessitava-se de um tanque com capacidade de carga. A resposta foi o Pacific P12, a encarnação definitiva do caminhão fora de estrada. Este colosso canadense não era bonito. Era pura função. Sua estrutura, um chassi de vigas de aço que parecia roubado de uma ponte, estava desenhada para suportar flexões que destruiriam qualquer outro veículo. E para movê-lo, costumava levar sob o capô o melhor da Detroit Diesel. Um 12V71 ou, em suas configurações mais enlouquecidas, o titânico 12V149. Com até 800 cavalos de força ou mais, o P12 não acelerava, decolava. Estava construído para tarefas específicas e sobre-humanas. Transportar troncos de dimensões bíblicas ou seções completas de pontes. Sua capacidade de carga era tão obscena que o só ato de frear era uma façanha de engenharia hidráulica. O mais revelador de sua lenda não é sua potência, mas sua durabilidade. Dezenas de P12 construídos há 40 ou 50 anos continuam trabalhando hoje. Não são museus, são veteranos de guerra que se negam a se aposentar, demonstrando que quando você constrói uma máquina ao redor de um V12, você constrói para a eternidade. Número 5. Gefang-C. A30, o muro chinês de torque. Nos anos 70, quando a China despertava seu potencial industrial, não queria participar da corrida. Queria ganhá-la de um golpe. O Gefang-C. A30 foi esse golpe. Não um caminhão, mas uma declaração de soberania industrial forjada em aço. Em seu coração batia o motor Chingfa-C 2956, um V12 diesel que produzia 720 PS, equivalentes a cerca de 710 cavalos de força. Para a época, esse número não era impressionante. Era alucinante, uma potência reservada para os maiores monstros ocidentais. Este motor não estava desenhado para a eficiência ou a elegância.
estava desenhado para mover 105 toneladas de carga útil em pedreiras e minas, para demonstrar que a China podia fabricar a ferramenta mais brutal para o trabalho mais brutal. O CA-30 era enorme, tosco e direto. Sua cabine era uma atalaia da qual o motorista comandava uma fortaleza rodante. Não tinha concorrência em seu nicho dentro da Ásia, porque não era um produto comercial, era um instrumento de política industrial. Não se vendia, se implantava. Era o muro de torque que anunciava que uma nova potência havia chegado ao jogo dos gigantes. Número 4. Tatra 815-7, o soldado do apocalipse. A filosofia Tatra de invencibilidade não morreu com a Guerra Fria, mutou e se tornou mais letal. O Tatra 815-7 é a evolução definitiva do conceito, um caminhão militar e de resgate que parece saído de um filme de ficção científica pós-apocalíptico. Sua alma é um V12 diesel refrigerado por ar e turboalimentado, capaz de entregar até 515 kW, ou seja, quase 606 cavalos de força. O número, de novo, é apenas uma parte da história. A magia está na plataforma. O 815-7 utiliza o lendário chassi de coluna vertebral e suspensão independente da marca, mas levado a um nível modular e extremo. Praticamente todas as suas rodas são motrizes e diretrizes. Isto, combinado com o torque massivo e constante de seu V12 refrigerado por ar, impermeável ao congelamento ou ao superaquecimento, o torna um veículo anfíbio de terra. Está desenhado para missões onde o fracasso não é uma opção. Transporte de sistemas de mísseis através da tundra siberiana, resgate em zonas de desastre onde não restam caminhos, operações logísticas em terrenos que nem os tanques percorreriam com facilidade. O Tatra 815-7 demonstra que o V12 não é um anacronismo. É uma solução de engenharia de elite, aperfeiçoada para os desafios mais extremos do século XXI. Operações logísticas em terrenos que nem os tanques percorreriam com facilidade. É a culminação de uma filosofia centenária. Que a tração e a robustez são tão vitais quanto a potência. Seu V12 não é o mais potente do mundo, mas sim é talvez o mais confiável sob bombardeio de lama, neve ou areia. Nele, a força bruta encontra um propósito tático, convertendo-o não em um simples caminhão, mas em um sistema de mobilidade estratégica. O Tatra 815-7 demonstra que o V12 não é um anacronismo. Número 3. Berliet T-100. O Rei do Deserto. Na década de 1950, a França olhou os jazigos petrolíferos do Saara e decidiu que a logística existente era um brinquedo. Necessitavam de uma ferramenta à altura de um continente de areia. Assim nasceu o Berliet T-100, e durante um tempo ostentou sem discussão o título de o caminhão maior do mundo. As dimensões eram de outro planeta, mais de 4 metros de altura, 15 de comprimento. Subir em sua cabine exigia uma escada literal, e era como entrar na cabine de um avião pequeno. Para mover esta massa, a Berliet recorreu a um motor Cummins V12 de 29,6 litros que produzia 700 cavalos de força. Um número que, no contexto da época, era ficção científica. O T-100 não foi desenhado para estradas. Foi desenhado para o deserto infinito, para arrastar torres de perfuração e equipamentos de refinaria através de oceanos de areia onde não havia pontos de referência, apenas horizonte e calor. Apenas se construíram umas poucas unidades, convertendo-o em uma das lendas mais raras e preciosas. O Berliet T-100 não representava uma melhora incremental. Representava um salto quântico na ambição. Era a prova de que, quando o desafio era suficientemente grande, a resposta devia ser descomunal, impraticável e gloriosamente excessiva. Nesses oceanos de areia onde não havia pontos de referência, apenas horizonte e calor. Sua existência mesma era uma conquista de vontade sobre a física, uma façanha logística para facilitar outras façanhas. Com apenas 4 unidades construídas, cada viagem que realizou era um evento. Mais do que uma ferramenta, o T-100 era um símbolo do desafio humano contra os elementos mais hostis, onde a única negociação possível era através de 700 cavalos de força e 30 litros de deslocamento. O Berliet T-100 não representava. Número 2. Mack Superliner, King of the Highway. Antes que as regulamentações congelassem o crescimento, houve um breve, glorioso momento em que o caminhão de estrada americano podia ser um deus. E seu trono era ocupado pelo Mack Superliner, coroado como o rei da rodovia.
Mais do que um modelo, era uma tela em branco para a máxima expressão de potência. Embora oferecesse motores próprios, sua alma verdadeira batia quando os proprietários instalavam nele o Detroit Diesel 12-92. Este V12 de 2 tempos e 12,1 litros, em configurações de fábrica ou com ajustes, podia superar sem problemas a barreira dos 800 cavalos de força. Acoplado a transmissões de 18 marchas, este motor convertia o Superliner no terror das subidas. Podia manter cargas máximas a velocidades de cruzeiro que deixavam para trás qualquer outro caminhão. Era o símbolo de status definitivo, a máquina que todo caminhoneiro sonhava em dirigir e todo proprietário queria em sua frota para alardear. Representava o auge da era do excesso no transporte rodoviário, um último rugido de liberdade e potência pura antes que o limite federal de 80 mil libras impusesse seu pragmatismo entediante. O Superliner com 12V92 não era apenas o rei, era o último imperador das estradas abertas. Número 1. Caterpillar 797F, o colosso da mineração. Chegamos ao pináculo. O lugar onde a escala humana deixa de ter sentido e entramos no reino da geologia móvel. O Caterpillar 797F não é um caminhão em nenhum sentido convencional. É uma besta de carga mineira, haul truck, uma criatura que habita nas maiores crateras escavadas pelo homem. Suas dimensões são avassaladoras, quase 7 metros de altura, 15 de comprimento. Uma de suas rodas é mais alta que um homem adulto. Mas estes números empalidecem diante do que há sob seu monstruoso capô. O motor Caterpillar C-175-20. Um V12 diesel de 106 litros de deslocamento. Repito, 106 litros. É o equivalente a juntar os motores de 16 automóveis familiares grandes em um único bloco. Esta forja de aço gera 4.000 cavalos de força e um torque que só é medido com equipamentos sísmicos. Sua missão é simples: mover 400 toneladas de rocha mineral em cada viagem, subindo inclinações de 10% em caminhos de terra. O consumo de combustível é medido em galões por minuto. Seu operador não dirige, pilota uma cidadela de aço autopropulsada. O 797F é a máxima expressão do conceito V12. Não é uma opção de engenharia entre outras. É a única solução física possível para uma tarefa desta magnitude. Quando você precisa mover uma montanha, não desenha um caminhão. Desenha um motor que seja quase uma montanha em si mesmo e depois constrói o veículo mais simples e robusto possível ao seu redor. O Caterpillar 797F não é o rei desta lista, é o Deus. A prova definitiva de que quando o trabalho é verdadeiramente impossível, a única resposta concebível, tem 12 cilindros dispostos em V. Desde o gêmeo de gasolina da GMC até o colosso mineiro da Caterpillar, este foi um passeio através da psicose controlada da engenharia de potência. Percorremos a história de uma obsessão. A crença de que qualquer problema de carga, tração ou terreno se resolve adicionando mais cilindros, mais deslocamento, mais fogo controlado em mais câmaras de combustão. Estes 14 titãs demonstram que o motor V12 em um caminhão nunca foi uma questão de luxo ou marketing. Foi, e em suas formas mais extremas continua sendo, uma questão de necessidade. A necessidade de dominar desertos, de conquistar montanhas, de mover o que a lógica diz que é inamovível. São máquinas que não se fabricam para vender, se fabricam para dominar. São a prova tangível, barulhenta e trêmula de que quando o trabalho é impossível, a resposta sempre tem 12 cilindros em V. A próxima vez que você vir passar um caminhão, lembre-se: alguns não transportam carga. Transportam lendas.